Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém, eu montei na bike e vim rodar pela cidade e procurar um lindo lugar para poder gravar uma mensagem de Torá para vocês e escolhi aqui o estádio universitário, que fica muito próximo da Universidade Hebreia de Jerusalém. E não só, esse é um lugar da cidade muito especial, porque lá no fundo a gente vai encontrar o Museu Arqueológico, que é esse que eu estou mostrando ao fundo. Atrás dele ou na frente, dependendo de onde você vier, nós vamos encontrar o maior museu de Israel, chamado de Museu Israel, onde estão guardados os manuscritos do Mar Morto e também a maior maquete da cidade velha de Jerusalém. Aqui, onde eu estou mostrando para vocês essa construção com arco, que só dá para ver a ponta dele, é a Biblioteca Nacional de Israel. Próximo vídeo eu gravo em frente a ela é monumental, é simplesmente linda. E aqui, um pouco mais à esquerda, a gente tem o Museu de Ciência Bloomfield, que também é uma visita que não se pode deixar de fazer, sobretudo quando você tem crianças. Atrás, do Museu Bloomfield, nós temos o Parlamento, o Knesset. Enfim, toda essa região da cidade é marcada por cultura, arte, esporte, política. E eu, agora, ao andar de bicicleta, fui obrigado a emplacar minha bicicleta, e agora você tem que fazer uma prova, um exame, de conhecimento das leis de trânsito para poder dirigir uma bicicleta elétrica em Israel. Desde o dia 1º de agosto entrou em vigor. E se você pega sem o capacete ou não cumprindo as centenas de leis de trânsito, que é o mesmo teste que uma pessoa é submetida quando ela vai fazer um exame para obter a sua carteira de motorista, o governo de Israel passou a disciplinar dessa forma. E as pessoas, por ter medo de serem multadas, porque se as autoridades nos param pelos nossos caminhos e nós descumprimos alguma dessas leis de trânsito, nós somos multados. De modo que a verdade é que a maior parte dos nossos atos são movidos pelo temor. E pensando sobre isso, eu não posso deixar de me remeter a Parashá desta semana. Como todos vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá. A Parashá que vai ser lida nesse Shabat é Ekev, e ela começa nos alertando por meio das palavras de nosso profeta maior, Moshe Rabbeinu, e ele diz: tome cuidado para não esquecer Hashem, seu Deus. Tome cuidado para não deixar de observar os seus mandamentos, ordenanças, estatutos, decretos. Por quê? Porque o nosso povo, aonde quer que esteja, ele progride em riqueza, ele progride materialmente. Ele adquire ouro, ele adquire prata, ele adquire propriedades, ele adquire gado. Ele tem êxito em obter grande riqueza. E quando nós obtemos essa riqueza, tendemos a nos esquecer de quem nos tirou do Egito. E acreditarmos que são as nossas mãos, a nossa força, a nossa inteligência que foram responsáveis por produzir toda essa riqueza, que agora faz parte das nossas vidas. E eu digo, tolos! 1000 vezes tolos. Foi Hashem, o Criador do universo, que te deu a força e a inteligência para fazer toda essa riqueza. Mas o coração do homem se torna arrogante. Basta ele viver numa casa melhor, usar um Rolex no pulso, ou até bem menos, um carro novo, para se achar o grande responsável por todas as bênçãos que recaem sobre a sua vida. E os nossos sábios nos ensinam que tudo, absolutamente tudo, vem dos céus. Mas Átila,
tudo vem dos céus, e a nós o que cabe? A única coisa que Hashem não tem: o medo do céu, o temor de Hashem. Essa é a única coisa que Deus não controla. É o nosso temor ao Criador. E é o único presente que nós podemos dar a Kadosh Baruch Hu. É a única coisa que Hashem deseja de cada um de nós. Que nós o amemos, mas que tenhamos por ele também temor dos céus. É a única coisa que cada ser humano, dotado do livre-arbítrio, esse presente maravilhoso que o Criador nos deu, pode oferecer ao Criador dos mundos. Mas o que significa exatamente dizer que tudo vem dos céus, menos o medo dos céus? Sfat Emet nos lembra o fato de que um rei de carne e osso impõe a sua vontade por meio da força, muitas vezes, tendo como único objetivo nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos, aquilo que é mais odioso para todo ser humano. O que é? Pagar impostos. Os reis de carne e osso, né, que ao longo da história existiram, só se interessavam basicamente por seus povos, porque por meio desses povos eles podiam coletar os impostos e dessa forma aumentar a sua riqueza. Praticamente já não existem mais reis absolutistas no mundo, mas os governos modernos, né, substituíram os monarcas aristocráticos do passado e continuam exercendo sobre nós esse mesmo medo impositivo que nos obriga a pagar impostos. Mas Hashem é um rei muito diferente dos reis de carne e osso. Por quê? Porque ele nos concede tudo. E tudo está dentro da sua capacidade. Não existe limite para o poder de Hashem. Mas em vez dele nos cobrar impostos, ele nos dá, além do presente da vida, que se renova a cada segundo, ele nos dá também um outro presente, que, como eu chamei a atenção há pouco, é o livre-arbítrio. Por que Hashem nos dá o livre-arbítrio? Ele não deu aos anjos, mas ele deu a nós, que somos a mais perfeita das suas criações, para que nós possamos escolher livremente, instalar nos nossos corações o nosso amor por Hashem e o nosso temor dos céus. Só que não vale temer os céus, e não vale amar Hashem quando o avião está caindo. Quando o avião está caindo, todo mundo se torna religioso. Nas trincheiras de combate, nas guerras do mundo, todo mundo é religioso. Nenhum soldado é ateu quando ele enfrenta a ameaça real de morte. Imaginem, meus amigos, um homem de 90 anos de idade. Ele está internado no hospital, numa unidade de tratamento intensivo, e ele está ligado por fios, cabos, conectados a inúmeras máquinas, como é tão comum nas mais modernas unidades de tratamento intensivo dos hospitais do mundo. E uma das máquinas mostra com detalhe, né, o contorno, as cores, a forma como o coração daquele homem de 90 anos está batendo. E ele olha com assombro, né? E os médicos que o atendem vão, e antes mesmo de olhar para o paciente, eles direcionam o seu olhar para as máquinas. E isso os envaidece. A capacidade que os homens alcançaram de desenvolver a ciência médica de tal modo que nós podemos supostamente controlar a própria existência por meio de equipamentos. A que ponto nós chegamos? E o homem deitado ali na cama, se for sábio, ele não olha para o seu coração assombrado com toda a tecnologia que o permite continuar vivo. Ele olha para o seu coração e pensa: que incrível, eu tenho 90 anos e ainda assim o meu coração continua a bater ininterruptamente. Nenhuma máquina foi capaz de produzir isso. Essa é uma criação divina. E isso é que é verdadeiramente incrível. Olha para o teu coração. Mas se você não quiser olhar para o teu coração,
Você pode olhar para qualquer parte do seu corpo, para qualquer parte da criação. E você, ao fazer isso, vai ser tomado, se o fizer com rigor, vai ser tomado verdadeiramente de assombro. Aí está, né, a nossa capacidade ou não de reconhecer aquilo que é verdadeiramente incrível. E, infelizmente, a maior fraqueza humana está no fato, né, de a maioria esmagadora de nós ficar desproporcionalmente impressionado apenas com as nossas próprias realizações. O homem é arrogante, a humanidade é a Alexia, é o smartphone. No passado foi energia elétrica, agora são transatlânticos impressionantes, TVs de 1000 polegadas. Nós olhamos tudo aquilo que nós fomos capazes de criar, né? E até onde nós fomos, longe, para alguns até demais, manipulando os genes humanos de todas as formas possíveis e imagináveis, e não reconhecemos que tudo isso não passa de um mero simulacro da realidade. Tem muito mais tecnologia numa oração. Você ora e a tua oração atravessa mundos para chegar até o trono de Hashem. Não precisa de nenhum smartphone. Não é verdade? Olha quanta tecnologia existe para tornar possível a comunicação dos homens com Hashem. Eu me comunico com vocês por meio dessa câmera, utilizando o sistema de satélite, mas isso tudo não passa de um simulacro da verdadeira realidade, de tudo aquilo que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo. E ele não precisa de cabos, ele não precisa de monitores, ele não precisa de fios. A ele, do alto da sua criação, tudo é possível. E nós temos uma dificuldade imensa, né, de reconhecer essa criação e dessa forma viver permanentemente em admiração de Hashem. Se desligue por um instante dos seus problemas, das suas dificuldades, daquilo que você acha que são desafios incríveis a que você foi submetido, e pense na criação. Eu olho esse céu azul e nós sabemos que além desse céu azul existem 18,3 bilhões anos-luz de criação, porque esse é o tamanho do universo, segundo nossa capacidade de dimensioná-lo. O Criador produziu essa realidade, mas nós ficamos admirados com o smartphone da hora, com a mais notável invenção tecnológica, né, de um Steve Jobs, né, ou de um outro gênio da informática que nos oferece a possibilidade de aumentar a nossa capacidade de comunicação. Meus amigos, como eu chamei a atenção, a oração, e não só a oração, mas sobretudo a devoção, é o que pode realmente nos conectar a toda essa criação, e ela não tem limites. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais o meu olhar sobre a realidade para chamar a atenção de vocês. Porque eu sei que agora, nesse instante, enquanto vocês me ouvem, vocês suspiram realmente, né? É impressionante a criação de Deus. Mas vejam, de uma única célula. Hashem não precisa mais do que uma única célula. E dela, em 9 meses, se produz um recém-nascido que é composto por 2 trilhões, né, de outras células. E quando nós adquirimos a idade adulta, o nosso corpo já não tem mais 2 trilhões, mas 60 trilhões de células. E tudo isso criado a partir de uma única cadeia de DNA. Uma única cadeia de DNA tem o equivalente a 3 trilhões de bytes. Ou seja, é mais
do que a soma de tudo que se encontra guardado em todas as bibliotecas do mundo, mas nós admiramos um esportista, nós admiramos um artista, nós admiramos um jornalista, um entrevistador, uma figura midiática qualquer. Vejam, quão desproporcional é o nosso sentimento em relação a tudo que existe no mundo, e a razão para isso é evidente. Nós naturalizamos a criação. Eu vejo esse céu azul todos os dias tão belo, eu vejo essa natureza exuberante que cerca esse parque e acho tudo muito normal. A normalidade, suposta normalidade, nos tira a capacidade de compreender a grandeza da criação. Cada célula se replica, e ela se replica com mais informação, como eu chamei a atenção antes, do que a informação contida, não apenas na maior de todas as bibliotecas, mas na soma de todas as bibliotecas que existem e que vão existir ainda. A cada segundo, em nosso corpo, 8 milhões de células sanguíneas morrem e são substituídas por novas. Que gênio humano, que inteligência humana é capaz de produzir tamanha façanha? Nenhuma, evidentemente. Esse poder, né, pertence a um único ser intangível para nós, seres humanos, que é Deus. Portanto, o que a Torá está nos dizendo, logo no introito dessa paraxá, o que ela está chamando a nossa atenção é para colocarmos em contexto as realizações, as grandes realizações que a humanidade foi capaz de produzir ao longo do tempo diante da grandeza da criação humana. E quando nós somos capazes de nos colocar esta perspectiva da realidade, então nós compreendemos por que é tão importante instalar aqui no nosso coração, primeiro, e depois na nossa mente, o nosso amor a Hashem, o nosso temor a Hashem. É tudo muito simples, basta nós pararmos, né, de olharmos para a realidade com uma visão tão limitada dessa mesma realidade, no mais das vezes olhando para nada além dos nossos próprios umbigos. Portanto, quando Hashem diz, tome cuidado para não esquecer de Hashem, seu Deus, tome cuidado para não esquecer que tudo vem dele, que tudo é uma criação divina, que tudo é o resultado da intervenção da providência divina. Nós temos o poder de escolher os nossos caminhos, mas toda a matéria-prima que torna possível as realizações humanas vem da mesma fonte. Akadosh Baruch Hu, meus amigos. Shabbat Shalom.